Meus irmãos, nós estamos fazendo uma sequência de estudos sobre o livro de Jonas. É Jonas, tá? A minha esposa anda me corrigindo, falou que eu ando falando Jonathan. Então, se no meio do estudo eu falar Jonas, você aperta a sua tecla SAP aí e me perdoa. Eu não percebo, mas ela falou, você está trocando Jonas por Jonathan, tá bom? Então vocês me ajudam, vai me perdoar. Nós estamos fazendo um estudo sistemático sobre Jonas. Nós estudamos o capítulo 1, o 2, e hoje nós vamos estudar propriamente o 3. E pode abrir a Bíblia de vocês já aí, então no profeta Jonas, tá? Que não é Jonathan. Vamos ver o que nós temos para aprender hoje sobre esse profeta. Jonas capítulo 3, do verso 1 ao 10, diz assim: Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonatã e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas percorreu a cidade e clamava: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída ou subvertida. Aí os 5 dizem assim: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação que se divulgou em Nínive: por mandato do rei e dos seus nobres, não provém coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água. Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco. Clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E o 10 diz assim: quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Amém? Só até aqui, meus irmãos. Nós vamos tirar algumas lições nessa manhã do capítulo 3. E a primeira lição que eu quero tirar com vocês é o seguinte: Deus não desiste de ninguém. A primeira lição que nós vamos extrair desse texto é que Deus não desiste de ninguém. O texto começa assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonatã. É interessante porque no capítulo 1, a palavra diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonatã. E no capítulo 1, quando a palavra do Senhor vem a Jonas, Jonas se esquiva daquilo que Deus incumbiu ele de fazer. Então Deus não desistiu daquilo que ele tinha para fazer na vida do Jonas e na vida da cidade de Nínive. Então essa palavra está vindo para Jonas pela segunda vez. E da primeira vez ele desobedece Deus. Deus dá ordem para ele para ir para Nínive para pregar o arrependimento, porque Deus tinha a intenção de salvar aquelas pessoas. E Jonas se esquiva, ele vai para o fundo do navio, e depois do fundo do navio ele é lançado ao mar, ele desce às profundezas. E aí nas profundezas do abismo, no capítulo 2, que nós estudamos na última aula, ele faz a oração de Jonas, ele clama a Deus por misericórdia. Então, é a misericórdia que ele não quis ter com Nínive, ele clama a Deus pela misericórdia naquele momento. Então há um contraste muito grande da necessidade de Jonas, quando ele estava no fundo do abismo, com a necessidade de Nínive. Porque Jonas clamou por misericórdia, mas Jonas não queria misericórdia para os seus inimigos, os seus desafetos. Ok? E aí nós chegamos então no capítulo 3,
com a Bíblia dizendo: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Agora, uma coisa que eu aprendo com Jonas, que por mais rebelde que nós sejamos, por mais negligente que nós sejamos com Deus, Deus jamais desiste dos seus planos. Nós não conseguimos frustrar os planos de Deus, por mais rebelde que você seja, por mais rebelde que eu seja, nós não conseguiremos frustrar os planos de Deus. Quando eu vou para o livro de Jó, capítulo 42, verso 2, Jó, após discutir com Deus, tentar convencer Deus que Deus estava errado, do sofrimento dele, aí Jó viu que não conseguiu, porque Deus fala assim: olha Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, onde você estava quando eu disse para o mar, para aqui, só até aqui? Jó, onde você estava quando eu colhi a neve no celeiro, os lugares frios? E Deus vai indagando Jó, ou seja, Deus vai colocando Jó no lugar dele. E aí no capítulo 42, verso 2, Jó fala assim: Senhor, bem sei que nenhum dos seus desígnios podem ser frustrados. Então, por mais que nós sejamos rebeldes, nós jamais vamos conseguir frustrar os planos de Deus. Porque Deus não desiste de um plano. Deus não desiste de uma pessoa. Quando Deus quer salvar uma pessoa, Ele mexe com todas as circunstâncias em volta. Mas o desígnio de Deus sempre vai ser cumprido. Agora, por que isso? É porque Deus é soberano. E a soberania de Deus não tem como nós explicarmos. A soberania de Deus você precisa aceitar. A gente não consegue compreender a soberania de Deus. Nós precisamos aceitá-la. Porque a vontade de Deus, ela é sempre a última. Ela é suprema sobre a necessidade do homem, sobre a vontade do homem. Então ninguém consegue frustrar os planos de Deus. Essa é a primeira lição que nós tiramos. Agora, outra coisa interessante é que houve homens que tentaram frustrar Deus. Por exemplo, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jacó. A personagem de Jacó é uma personagem enigmática. Jacó, ele engana teu irmão, ele rouba a bênção da primogenitura, depois ele engana o seu pai, aí ele foge para a casa de Labão, mas Jacó, dentro dele, ele tem uma certeza com ele: eu enganei alguém, eu preciso consertar, eu preciso voltar. E aí Jacó vai ter um encontro com Deus no vale de Jabó. E quando ele tem um encontro com Deus, ele diz que viu Deus face a face. Ele chamou aquele momento de Peniel. E quando ele tem um encontro com Deus face a face, a Bíblia diz que Jacó saiu mancando. Jacó manquejava da perna. Então muitos de nós, muitas das vezes, quando nós encontramos Deus, porque tem pessoas que resistem a encontrar Deus. Tem pessoas que Deus está marcando aquele encontro com ele, está puxando, está forçando, e ele não quer. Deus mexe em todas as circunstâncias, mexe na família, mexe nos bens, mexe na toda a estrutura dele. Foi o que Deus fez com Jonas. Mas a pessoa fica resiliente, resiste. E Jacó era mais ou menos assim, uma pessoa enganadora, e ele não queria se consertar. E quando ele tem um encontro com Deus, quando ele vê Deus face a face, a Bíblia diz que ele sai manquejando. Então muitos de nós teremos que sair manquejando da presença de Deus. Mas o problema não é nós estarmos mancos da perna, o problema é nós estarmos mancos da alma. Então muitas pessoas que hoje mancam, eu conheço pessoas que tiveram que passar por acidentes terríveis para se converter. Não para se converter necessariamente a uma divindade, mas para se converter à sua personalidade. Eu tenho um primo mesmo lá de Minas que, pensa num rapaz rebelde, casou, bebia, e a mulher falava: conserta a vida, ele não, e na bagunça, e continuou na bagunça com os amigos, e saía com os amigos para beber.
E a família aconselhando, conserta a tua vida, você está deixando a tua esposa, você está trocando a tua esposa pelas baladas com os amigos. Um dia numa curva, ele e um outro rapaz se perderam na curva, deu de frente com o caminhão. Esse rapaz estourou todo, né? Esse rapaz hoje ele manca meu primo, ele manca da perna, ele fez várias cirurgias no fêmur, remendou todas as suas pernas, mas hoje ele é uma pessoa totalmente diferente do que ele era. É um exímio pai de família, uma pessoa responsável, mas hoje ele manca, né? Não pôde trabalhar mais, teve que se encostar. Então assim, tem hora que Deus tem que mexer com as estruturas, né? Às vezes Deus tem que mexer com as estruturas da gente. Mas é melhor você mancar da perna do que você mancar da alma, né? Porque Jesus disse certa vez, se teus olhos te atrapalham em entrar no reino de Deus, se tua mão te atrapalha em entrar no reino de Deus, é lógico que é uma figuração, mas Jesus falou, arranca ele. Ou seja, tudo aquilo que te atrapalhar de você ter comunhão com o reino de Deus, você tem que tirar da tua vida. E se você não tirar, às vezes Deus te ajuda a tirar, ok? Muito bem. Outra coisa interessante, o plano de Deus para a raça humana é a salvação, ok? O plano de Deus para a raça humana é a salvação. Agora, qual é o meio que Deus usa para isso? Qual é o meio que Deus usa para salvar a raça humana? É através da graça. Sim ou não? Agora, o que é graça, irmão João? A graça é mais ou menos assim, eu vou resumir para você. Não tem nada que você possa fazer de bom para Deus te amar mais. E não tem nada que você possa fazer de mal para Deus te amar menos. Isso é graça. A graça não independe do que você é. A graça de Deus para Nínive independia de que Nínive no passado perseguiu Israel, matou, cortava a cabeça das pessoas e montoava na entrada da cidade. A graça de Deus não está ligada com o que você é. Aliás, a graça de Deus não está ligada com o que você faz, está ligada com o que você é. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu alcancei uma graça. Não, a gente não alcança a graça. Sabe por que a gente não alcança a graça? Porque a graça não é de baixo para cima, a graça é de cima para baixo. Então é a graça que nos alcança. Uma pessoa não tem condição de alcançar uma graça, porque a graça ela não está vinculada a mérito. Nada que você faça de bom vai fazer Deus te amar mais, nada que você faça de mal vai fazer Deus te amar menos. Então o plano de Deus da salvação, a principal ferramenta de Deus é a graça dele. E a graça ela tem essa propriedade de te amar independente de quem você é. Eu disse na última aula e volto a repetir, eu creio que Hitler, um homem cruel, matou milhares de judeus, eu creio que ele está no inferno, não porque a graça não podia salvar ele, mas sim porque ele não se arrependeu para isso. E quando nós nos arrependemos, a graça de Deus nos alcança. E a graça de Deus ela é de cima para baixo. E ela desce sobre quem merece, e ela desce sobre quem não merece. E é isso que Jonas não entendia, e é isso que às vezes nós não entendemos. Às vezes nós não queremos nos aproximar das pessoas que nós achamos que errou demais, aquelas pessoas que não passam no nosso crivo, e a gente não quer se aproximar dessas pessoas, a gente acha que elas não são merecedoras da graça de Deus. Eu não vou perder meu tempo com fulano, que ele não é merecedor. A graça de Deus desceu para todos, meus irmãos. Ela é derramada de cima para baixo. E às vezes, pela graça de Deus, você vai ser humilhado. Dias atrás eu fui na casa de uma pessoa que, ao meu ver, ao ver de vocês, não merece nada de Deus. Ao meu ver, humano. Eu fui falar de Jesus com essa pessoa, entrei na casa dela e ela me colocou para fora, me agarrou pelo braço, me levou até a beira da rua. Mas eu não desisti, eu ainda volto lá.
Eu falei para ela, você vai descer mais um pouco ainda, você está no porão. Quando você for para as profundezas, eu volto. Porque Deus quer salvar o mais vil pecador. E não sou eu e você quem vamos julgar quem merece estar debaixo da graça. É Deus, isso é graça, a gente não entende. Não tem como entender. Então pode ser que muitas pessoas já passaram na tua vida, pode ser que muitos ninivitas já passaram na nossa vida, e nós demos as costas, porque nós não compreendemos a graça de Deus como ela tem que ser compreendida. Amém? Amém. Muito bem. Deixa eu continuar então. Agora, uma coisa interessante, a gente não consegue entender a graça de Deus pela nossa parte humana. E o legal da graça é que eu não preciso ser perfeito. Por isso que a gente não entende ela. A gente gosta de se relacionar com quem é perfeito. Não é verdade? Pessoa que não dá problema nenhum para a gente, são as melhores pessoas para a gente ter do lado, são aquelas que jamais vai nos trazer problema. Agora, para Deus derramar a graça dele, ele não precisa achar perfeição. Ele precisa achar corações dispostos, corações aquebrantados e contritos. É isso que ele precisa achar. E aí o interessante é que, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração dele. Agora, Davi era homicida. Como que Davi era um homem segundo o coração de Deus, irmão João? Se Davi era homicida. Mas Davi, ele nos ensina um segredo, e esse segredo está no Salmo 27, versículo 4. Davi, ele fala uma coisa que ele abre todo o leque para entendimento desse amor que Deus tinha por ele. Davi fala assim, ó, Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Davi falou, uma coisa. Nós estamos falando de um homem que tem toda a nação de Israel debaixo da vontade dele. Nós estamos falando de um homem que pode ter todas as mulheres que ele quisesse, entre aspas, desde que não fosse a mulher de Urias. Nós estamos falando de um homem que liderava milhares de pessoas no seu exército. Nós estamos falando de um homem que tem toda a nação na sua mão, que ele pode mandar matar, prender, soltar. Aí Davi fala assim, uma coisa. Aí eu te pergunto, se você estivesse no lugar de Davi, você pediria uma só coisa ou você pediria diversas coisas? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Salomão pedindo uma coisa só para Deus. Ele pede sabedoria. Então todo homem que conhece a Deus, ele tem sabedoria na hora de fazer os seus pedidos. Aí Davi vai falar assim, uma coisa pedi ao Senhor. E aí ele fala, eu não vou desistir dela. Ele fala, eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aí você fala assim, irmão João, Davi está dizendo que nós temos que estar na igreja todo dia? É isso que Davi está dizendo? Davi está dizendo que nós devemos morar na casa do Senhor? Não propriamente só isso. Porque Davi fala assim, ó, eu buscarei por toda a minha vida para contemplar a sua formosura. Então Davi não está propriamente dizendo que nós temos que estar na igreja todo dia. Davi está dizendo assim, o dia que eu estiver na casa do Senhor, eu vou contemplar a sua formosura. E a pergunta é, o que nós vemos fazer a igreja? O que as pessoas estão buscando hoje na igreja? Será que nós estamos adentrando a igreja para contemplar a formosura de Deus? Será que esse é o desejo do nosso coração? Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor para contemplar a sua formosura. E aí o interessante, que eu acho que a gente como igreja, a gente precisa entrar nessa dimensão.
A gente precisa entrar na dimensão que Davi entrou. Por que nós precisamos estar nessa dimensão? Porque muitas igrejas hoje, quando eu falo igreja, não propriamente prédio, eu e você, nós somos igreja, eclésia, chamados para fora. Nós fomos tirados do sistema para servir a Deus. Porque muitas igrejas hoje, eu, você, coletividade, nós viramos pedintes. Muitas pessoas estão vindo para a igreja para pedir. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. E tem muitos pedindo e nem conhecem o caráter do Pai. Para mim pedir alguma coisa do meu Pai, eu preciso conhecer o caráter do meu Pai. Para você requerer alguma coisa do teu pai biológico, se você conhece o perfil do teu pai, você sabe que teu pai é um cara certo, correto, não gosta de enrolação. Você fala, pai, presta o carro para mim sair, você nem habilitado é, de menor, você acha que teu pai vai te dar? Não vai. Então um filho que conhece o caráter do pai, ele não vai nem pedir. Porque nós precisamos conhecer a Deus, porque quando eu conheço a Deus, eu sei quando é o momento de pedir, eu sei quando é o momento de esperar. E aí eu olho hoje para o perfil de algumas igrejas, viraram pedintes. Estão sentados na porta do templo, como aquele aleijado, esperando receber alguma coisa. E nós não fomos chamados para ser pedintes. Mas, irmão João, Deus não tem prazer em dar? Tem. Mas aí eu desculpo por que Davi... pensa comigo, quando Salomão pediu sabedoria, o que Deus falou para ele? Porque tu pediste sabedoria, eu te darei muitas outras coisas. Entre elas, riquezas e demais coisas. Então, quando eu conheço o caráter do Pai, eu peço a coisa certa. E no momento certo e na hora certa. E o perfil de muitas igrejas hoje, infelizmente, viraram pedintes. Mas estão pedindo para quem nem conhece. Aí às vezes eu vejo coisas que eu fico aterrorizado. Eu vejo jovens pedindo para Deus, ora por mim para me passar no vestibular, que eu vou fazer um Enem. Aí eu pergunto, você estudou? Não, não estudei, cara, mas ora aí por mim. Deus sequer pactua com isso, gente. Por que a pessoa está com essa ilusão? Porque não conhece o Pai. Não conhece. Vamos orar esse mês para a fatura do meu cartão não chegar, porque eu extrapolei um pouco, gastei um pouco. Isso não vai acontecer, cara. Deus é verdade e em Deus não habita sombra de dúvida. Então, se eu não conhecer o caráter do Pai, eu vou ficar pedindo coisas e eu não vou receber nada. Então, eu preciso conhecer a Deus. E o principal objetivo nosso na igreja é adorar ao Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus não é para nos servir fisicamente. O reino de Deus é para servir a nossa alma, o nosso espírito. Porque a Bíblia diz, a vossa esperança em Cristo está somente nas coisas dessa terra, vocês são os mais infelizes dos homens. Quer ver um crente cristão é aquele que está atrelado às coisas materiais, esperando em Deus riqueza aqui na terra. E tem gente que está desejando o céu, só porque lá está escrito que tem ruas de ouro. Mas lá não dá para garimpar não, meu irmão. Muros de jaspe não dá para garimpar. Então, se os valores que quer te levar para o reino são esses materiais, desarruma tua mala e arruma com outros valores. E não é esse o objetivo. Uma coisa pedi ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na sua casa para contemplar. A questão não é por que estamos vindo na igreja, a questão é para quê. Eu estou vindo na igreja porque meu pai me obriga. Eu estou vindo porque se eu não vier, o pastor vai puxar minha orelha.
Eu gostaria de estar mais na igreja, mas como eu trabalho e viajo bastante, não consigo, normalmente na semana eu estou fora. Mas se eu vier aqui no domingo ou no dia que der, só para o pastor ver que eu vim, irmão, isso não é adoração. Quando você vem para contemplar a face de Deus, Deus recebe, Deus adora. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Amém? Vamos continuar então. Segunda lição que eu tiro com o livro de Jonas: não substitua a mensagem de Deus. Não substitua a mensagem de Deus. Olha comigo no versículo 2 e 3. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela, o quê? A mensagem que eu te dou. Não é a mensagem que você quer. É por isso que se você vai pregar, se você vai evangelizar, o mínimo que você tem que fazer antes é orar e falar: Deus, me dá uma palavra, porque senão a gente às vezes acaba falando coisas da nossa alma, da nossa vontade. E aí o texto diz: levante-se, vai a grande Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te dou. E aí o 3 fala assim: levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. Agora, proclama contra ela a palavra que eu te dou. Tem uma palavra que eu gosto de usar, que é despenseiro. Sempre que eu vou falar de reino, eu gosto de usar a palavra despenseiro. Irmão João, o que é um despenseiro? É aquele responsável pela dispensa. Você sabe o que é dispensa? Dispensa é onde guarda os alimentos. Um garçom, por exemplo, quando ele vai servir uma mesa, ele está lá no restaurante, ele vai até a despensa, ele vê o que tem lá, as iguarias ele traz, ele põe na mesa, ele serve. Então o despenseiro é aquele que serve. A dispensa é onde você recolhe o alimento. Ok? Interessante. Eu aprendo 2 coisas com isso. Primeiro, o despenseiro precisa conhecer a dispensa. Sim ou não? Como é que você vai servir uma coisa que você nem sabe se tem na dispensa? Eu preciso conhecer, eu preciso saber como é que está a dispensa, o que está faltando, se está faltando tem que pôr, se já está vencido, eu preciso olhar. Opa, isso aqui já está vencido, está estragado, eu não posso servir. Então, no mínimo dos mínimos, o despenseiro tem que conhecer a dispensa. Segundo, o despenseiro ele tem que servir tudo. Se você abrir a dispensa, você vê lá que tem N alimentos, você tem que servir todos, não é para esconder nada. E qual que é a mensagem de Deus para Nínive? É de salvação. O que Jonas tem que entregar para Nínive? A salvação, a palavra de misericórdia. E qual é a palavra que Jonas leva para Nínive? Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Acabou, ponto final, fechou. Isso tem características de mensagem de arrependimento? Porque Deus quer salvar. Se Deus quer salvar uma pessoa, você vai levar uma mensagem para ela do Evangelho. Sim ou não? No mínimo eu tenho que falar de João, de Mateus, vou ter que ler alguma coisa, um salmo. Eu não posso levar uma mensagem de Números, de Juízes. Não. Eu não posso levar uma mensagem de Amós. Não. São mensagens de juízo. Eu não posso levar uma mensagem do profeta. Assim diz Deus, se tu não se arrepender, vai cair a sua casa em cima de você, vai morrer seus filhos. Não. Então, se Deus quer salvar, no mínimo, Jonas tem que levar aquilo que Deus propôs. Jonas tem que servir aquilo que Deus pôs na mão dele. Mas parecia que Jonas não conhecia a dispensa de Deus. E um dos principais ingredientes que Deus guarda na dispensa dele chama-se misericórdia. Misericórdia eu quero e não
sacrifício. Mas Jonas não conhecia a dispensa de Deus. Então, toda vez que nós formos evangelizar, fazer a obra de Deus, sem nós conhecermos a dispensa de Deus, nós não vamos conseguir atingir o alvo. E aí tem um texto que fala sobre dispensa, está em Gênesis 43, versículo 16, diz assim: quando José viu Benjamim, seu irmão, com eles, disse ao despenseiro, aquele que servia José no Egito. José já é o segundo do Egito. Ele tem garçons à disposição dele. Quando ele vê o irmão dele, Benjamim, ele chama o despenseiro e ele diz assim: quando José viu Benjamim, Gênesis 43, 16, com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva o homem à casa, no caso a casa de José, mata, reze o animal e apronta tudo. Olha a expressão que José usou: apronta tudo. Mas peraí, irmão João, aprontar tudo para quem? Para quem pegou José e jogou na cisterna? Apronta tudo, não esconde nada. O que tiver de melhor lá, você serve para os meus irmãos. Agora, por que José ia servir o melhor para os irmãos dele? Porque José estava recebendo o melhor de Deus. Quando você recebe o melhor de Deus, você consegue dar o melhor de você para as pessoas. Quando você não está ligado com Deus, você não consegue estar ligado com as pessoas. Você consegue entender o efeito da graça na nossa vida? Jonas recebeu graça no capítulo 2, ele faz a oração dele, Deus salva ele, e agora a mensagem de Jonas ela é dura, porque Jonas não conhece a dispensa de Deus. José agora está disposto a dar o melhor para quem lhe deu o pior, serve tudo para eles. Isso confronta a gente, né, igreja? Às vezes a gente escolhendo o pior para dar para as pessoas, principalmente aquelas que nos denegriu, nos vilipendiou, nos feriu. Então o reino de Deus vem na contramão de toda a lógica humana. É para servir o melhor. E para mim servir o melhor, eu preciso conhecer a dispensa de Deus. E na dispensa de Deus não tem ódio, não tem amargura, não tem rancor, não tem raiva. Na dispensa de Deus tem misericórdia, tem amor, tem graça e tem salvação. Se você não meter a mão nesses ingredientes, botar na sua jova, no seu embornal e sair para fazer o evangelho, você vai mais matar pessoas do que trazê-las para Deus. Serve tudo, meu irmão. Serve tudo. Irmão João, posso ser seletivo? Não. Quando Deus olhou para mim e para você, Ele viu a nossa desgraça humana. O que Ele pegou para Ele dar para nós? Pegou o melhor. Pegou o seu filho. Ele não escolheu ninguém aqui da terra. Ele pegou o que tinha de melhor. Então nós precisamos dar para as pessoas o que nós temos de melhor. E nós só vamos conseguir dar o de melhor se nós, como despenseiros, conhecermos a dispensa de Deus. Por isso você precisa conhecer a dispensa de Deus. Agora permita-me fazer uma analogia entre a dispensa e a igreja. Eu vou fazer uma analogia com vocês. Analogia é algo semelhante. Aquilo que você pode comparar. A igreja na terra é responsável pela dispensa. Olha aí, nós vamos fazer um paralelo entre dispensa e igreja. A igreja na terra é responsável pela dispensa. A igreja é o dispenseiro, é aquele que vai servir. A palavra é o alimento da dispensa. Ok? Vocês estão entendendo? Então a igreja é o despenseiro, é o garçom. Ela foi deixada na terra para servir. Vai servir o que, irmão João?
O alimento. Qual é o alimento que a igreja vai servir? A palavra. É a palavra de Deus que é o alimento. Agora, como que nós vamos servir se nós não temos intimidade com a despensa? Como que eu vou servir se eu não sei o que tem na despensa? Tem pessoas com 15, 20 anos de igreja. Se você pedir para ela citar um versículo bíblico, fora João 3,16, ela não sabe citar. E aí quando ela vai evangelizar uma pessoa, ela não sabe o que falar e acaba a pessoa convencendo ela, ao invés dela convencer a pessoa. Aliás, a gente não convence ninguém, ao invés do Espírito Santo que deveria estar nela. Então, se você não conhecer a despensa, não tiver intimidade com a despensa, você não vai conseguir ser um bom despenseiro. Outra coisa, tem muita igreja, muita congregação por aí, graças a Deus que aqui vocês têm um pastor que prega a palavra verdadeira. Tem muita congregação servindo comida estragada. Porque eu vou falar para você uma coisa, pior do que você não comer nada, presta atenção, pior do que você não comer nada, você ficar em casa e falar assim, olha, não vou comer nada, não estou aqui de comer nada. Tem coisa pior do que não vir para a igreja, irmão João? Tem. Tem coisa pior do que você não vir para a igreja. É você ir para uma congregação e servirem para você comida estragada. Sabe por quê? Porque comida estragada adoece. Fome, se você aguentar, de repente uma hora alguém chega e te socorre. Então tem um monte de pessoas que não querem mais saber de igreja, estão machucadas com a igreja, porque tiveram experiência com garçons que serviram comida estragada, comida ruim. Sabe aquelas denominações que não conhece a despensa, não tem intimidade com a despensa, e aí serve comida estragada, e tem muita pessoa doente, não quer mais ouvir de igreja, não quer saber mais de igreja. A pessoa fala, eu quero qualquer coisa na minha vida, menos igreja. É porque elas foram servidas de alimento estragado. Então, o bom despenseiro, ele precisa conhecer a despensa. Ele tem que servir o pão fresco. Ele tem que servir a água boa, potável, limpa. Isso são figurações, mas eu quero que você entenda isso no seu espírito. E se eu não estiver ligado direto com o dono da despensa, eu não tenho como servir comida boa para vocês. Vocês conseguem entender a necessidade da igreja ter conhecimento da despensa, conhecimento do alimento, ok? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Terceira coisa que nós aprendemos com Jonas. Uma característica das igrejas que servem comida estragada é que as pessoas entram com fome e saem doentes. É pior ainda, cara. Você entrar com fome e sair doente é pior do que você ficar em casa com fome. Terceira lição: não remova a misericórdia de suas mensagens. Versículo 4: no primeiro dia Jonas, não é Jonathan, começou a percorrer a cidade e clamava: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ora, Deus pediu: Jonas, vai lá e anuncia o evangelho. Fala para aquele povo que, apesar deles serem rebeldes, deles ser um povo iracundo, diz para eles que eu amo eles e, independente do que eles fez, eu quero derramar minha graça, eu quero salvar todo mundo. A mensagem de Jonas é dura. Ela não tem uma nesga sequer de misericórdia, de amor. É uma mensagem ríspida. O homem entra na cidade, Deus vai destruir isso aqui. Deus vai acabar com tudo, em 40 dias. Agora, o interessante
desejo de Deus não era destruir Nínive. O desejo de coração de Deus era salvar Nínive. Mas o desejo de coração de Jonas era destruir. Deus queria salvar e Jonas queria destruir. Então, para que Deus possa fazer a obra com efetividade na minha vida, a minha vontade não pode estar divorciada da vontade de Deus. É por isso que o homem de Deus, ele conhece a vontade de Deus. O homem que depende de Deus, Deus fala no espírito dele. Então, se houver um divórcio entre aquilo que Deus quer que eu faça e aquilo que eu quero fazer, dificilmente a obra dele vai ser realizada através de mim. Então Deus tem um propósito e Jonas tem outro. Deus quer salvar e Jonas quer destruir. Por que isso? Jonas não tem misericórdia na sua mensagem. E a mensagem dele é de juízo. E aí eu penso numa coisa: se tirar a misericórdia da igreja, sabia que se tirar a misericórdia da igreja, a igreja vira um tribunal. Se nós tirarmos a misericórdia do nosso meio, isso aqui vira um tribunal. Eu tive uma experiência uma vez em São Paulo. Nós levamos a nossa congregação, uma igreja formal, ortodoxa, a igreja que não pode ter cavanhaque, a igreja que não pode ter bermuda. Nós levamos a nossa igreja uma vez para a sede, uma sede grande, muitas pessoas, lotada, e aí tinha um jovem da nossa igreja, eu não sei o que deu nele, aquele dia ele foi de cavanhaque para tocar lá na sede. Cara, não era 100 pessoas não, devia ter umas 800 pessoas. Aquele jovem já estava lá em cima do púlpito. Quando eu olhei, falei, esse negócio não vai dar certo. Porque o pastor da sede era muito rígido com isso. Cavanhaque não pode. E aí eu vi uma cena que nunca mais eu esquecia. Quando o pastor viu aquele jovem da nossa igreja em cima do púlpito para tocar, ele chamou o obreiro dele, manda descer. Tirou de cima do púlpito. Esse jovem nunca mais pôs a mão no instrumento. Falta de misericórdia. Uma vez eu vi também na congregação, essas ortodoxas demais, era aniversário de uma irmã. A irmã é esposa do tesoureiro da igreja, casal de 30 anos de igreja, trabalha na obra, pastor antigo também. A igreja cantou parabéns para ela, o pastor rechaçou ela logo em seguida, rechaçou toda a igreja e disse assim: adoração somente a Deus, as pessoas não podem se adorar. Essa irmã saiu da igreja, o marido dela, por misericórdia, está na igreja até hoje. Essa mulher nunca mais pôs o pé na igreja. Então toda vez que nós tirarmos a misericórdia da igreja, a igreja vira um tribunal. E a gente não precisa de tribunal. Nós já temos tribunais de justiça. Nós já temos as pessoas lá fora. Toda vez que você errar, elas vão pôr o dedo na tua cara em risco e vai te acusar. A igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para falar da misericórdia, do amor de Deus. A igreja não foi colocada como juiz. A igreja é a despenseira da misericórdia, a despenseira do amor. E a gente precisa receber isso no Espírito, senão nós não vamos conseguir fazer a obra de Deus como juiz. O tempo de juízo já passou. Teve vários. Mas agora não é mais, agora é a época da graça. E na época da graça tem lugar para todo mundo debaixo das asas de Deus. Jesus certa vez disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata meus profetas, quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo da minha asa, como a galinha junta os pintinhos. Isso é uma figura metafórica. Deus quer colocar o mais vil pecador debaixo da asa dele, meu irmão. Aquele que você não gosta, aquele que você não quer, é esse que Deus quer debaixo das asas dele. Amém? Muito bem. Quarta lição.
que eu aprendo com Jonas. O arrependimento é o caminho até o coração de Deus. Versículos 5 e 6 diz assim: os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Versículo 6: quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. O versículo 5 diz que eles proclamaram jejum. O que é jejum, igreja? O que vocês entendem como jejum? Jejum não é propriamente eu deixar de comer o que eu gosto. Tem pessoas que a visão de jejum dele é muito rasa. Ele enxerga assim: bom, eu vou deixar de comer o que eu gosto e aí Deus vai ouvir a minha oração. Será que é isso? Será que é assim que funciona o jejum? E às vezes a gente faz jejum e a gente não obtém êxito, resultado, e a gente não sabe por quê. Então jejum não é quando eu deixo de comer o que eu gosto. Jejum é quando eu deixo de fazer o que Deus não gosta. E o que há em mim e em você que Deus não gosta? Isaías 59:2: as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e eu. Portanto, quando vocês oram, eu não posso ouvir a voz de vocês, porque há iniquidade. Então o jejum não é a abstenção de alimento propriamente, é a abstenção de pecado. A importância do jejum não é como ele começa. Irmão, já fiz um jejum, comecei às 6 da manhã e às 2 horas da manhã eu já estava em oração, todo o ritual, me consagrei e pulei, entreguei para Deus e consagrei novamente. Legal, ótimo. Começou bem, mas como é que terminou? Começou legal o jejum, orou, entregou para Deus, mas como que o seu jejum terminou? É porque a gente pensa que jejuar é só deixar de comer o que Deus não gosta, aí legal. Aí sai falando: irmão, hoje eu estou numa prova. E aliás, a característica do jejum, eu mesmo quando eu jejuo, eu fico irritadíssimo. Eu percebo que eu fico nervoso. E eu tenho uma história de jejum, uma experiência que às vezes eu conto, o pessoal dá risada. Uma vez em São Paulo, um pastor falou assim: irmão João, amanhã nós vamos na casa. Isso aí é cômico, mas é só para descontrair um pouco a aula. Se eu atrasar 10 minutos, vocês me perdoam? O pastor falou assim: pastor Gessé, amigão meu, irmão João, amanhã nós vamos numa casa aí, é demônio puro, lá o bicho pega, então eu quero que você, os outros obreiros, vocês venham de jejum. Mas não esqueçam, hein? Eu tomei aquilo na alma, né? À noite já cortei tudo, nem água, e fui de manhã para a igreja. Teve um culto na igreja de manhã e legal. Vamos para casa então do fulano de tal lá, que nós combinamos ontem e tal, e nós fomos. Chegamos lá na casa do homem, era 8 horas, e aí o pastor começou a falar na casa, evangelizar, e está falando. E aí o pastor ficou mais de 2 horas. E eu encostei na geladeira, minha pressão baixou, isso já era umas 11 horas. Encostei, fui entortando, minha pressão baixando. Falei: meu Deus, eu estou passando mal, com fome, né? E aí, o pastor não para de falar, e o pastor no ânimo, no fogo, e oração fervorosa e tal, e reteté, e eu não queria entrar, mas não conseguia, porque ele estava no jejum. Acabou, saí para fora, falei: pastor Gessé, vem cá, cara. Pô, cara, você falou aí quase 3 horas, você está num ânimo tão bom, né? Você está em jejum também, pastor? Ele olhou para minha cara e falou: irmão João, a irmã Silvana, que é a esposa dele, ela fez um cuscuz hoje cedo que eu não resisti. Eu falei: rapaz, como é que você faz isso com nós? Ele falou: eu não resisti, irmão João, tive que comer o cuscuz da irmã. Eu falei: eu vi. E com essa força toda que você está aí, é para descontrair, mas é para vocês entenderem que jejum não está necessariamente ligado com a abstenção de alimento. O jejum está ligado com a abstenção de pecado.
E outra coisa que eu quero frisar para vocês, não é como o jejum começa que importa para Deus, é como ele termina. Como assim, irmão João, como ele termina? Para Deus é mais importante como o jejum termina do que quando ele começa. Por exemplo, você vai para Isaías capítulo 58, versículo 3, o profeta diz assim: por que jejuais tu? Não, por que jejuamos nós e tu não olha para isso? O profeta está perguntando para Deus, em nome da nação, por que nós estamos jejuando e o Senhor não está atentando para o nosso jejum? E aí Deus dá uma resposta para Isaías. No Isaías 58, 4, 6 e 7, Deus responde para ele. Deus diz assim: olha Isaías, eis que para contendas e rixas jejuais. Começou bem, mas da metade para o final. Lembra que eu falei que uma das principais características do jejum, principalmente, eu fico irritado, cara. Me dá dor de cabeça, nervosismo. Tanto no dia que eu tenho que visitar cliente, eu não jejuo. Lá em casa nós decretamos agora, sexta-feira é jejum lá em casa. É o dia que eu fico em casa. Até a vasilha de comida dos cachorros eu tiro. Mas aí nós estamos no jejum na de sexta-feira. Eu evito contato com as pessoas, porque eu fico irritado. Minha cabeça dói. E a tendência do meu estado desse, eu gradear com a pessoa, brigar. Então eu preciso me policiar. Quando eu estou em jejum, a Cida já sabe. Ela nem aproxima muito, porque eu fico irritado. É assim. E aí às vezes a gente faz jejum, começa bem, e aí Deus está falando para o profeta: eis que para contendas e rixas jejuais, e para ferides com punhos iníquos, jejuando-vos assim hoje, a vossa voz se fará ouvir no alto. Deus está perguntando para ele. E aí no 6, Deus vai falar assim: acaso não é esse jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade? Olha que interessante. Às vezes você começa de manhã no ato de jejum e antes de entregar ele, você se torna impiedoso com a tua esposa. Às vezes você se torna impiedoso com o teu funcionário, com o teu amigo de trabalho. E aí Deus está dizendo: eu não ouço, cara. Se você começar com todo o ritual de jejum, mas no decorrer do teu jejum tiver qualquer ato de injustiça, eu não recebo. Então você consegue entender que o importante para Deus não é como começa, mas é como eu entrego ele? E aí ele fala: acaso não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo? Então eu não posso julgar uma pessoa, começar um jejum e terminar ele subjugando alguém. E aí ele fala assim: que deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Se eu começar um jejum em oração e terminar pondo jugo sobre qualquer pessoa, Deus não vai receber. Dá para você entender então? O povo está assim: Senhor, por que nós jejuamos e o Senhor não ouve? É porque vocês começaram bem, mas vocês terminaram mal. Terminaram errado. Então não adianta começar o jejum bem e terminar mal. Uma coisa interessante no livro de Jonas, vai comigo para o versículo 8 aí, e eu já parto para o final. Versículo 8 diz assim: os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, ok? Pano de saco era uma simbologia cultural judaica. Pano de saco era feito de pelo de ovelha, de camelo. A expressão pano de saco quer dizer algo grosseiro, algo que não é delicado, algo que não é bem terminado. Sabe aquela coisa mal acabada? Agora, isso é uma figuração. Então não adianta eu vestir um pano de saco, como tem alguns pregadores modernos que estão fazendo, e fazer culto com vestido de pano de saco. Isso é só uma simbologia. Deus não vai ouvir: irmão João, se eu vestir lá, eu tenho confecção, se você for lá eu faço um pano de saco para você jejuar. Irmão João, isso vai resolver? Não.
Nós precisamos vestir pano de saco, não é no nosso corpo, é na nossa alma. O pano de saco é uma prefiguração da pessoa de Cristo. Por que o pano de saco prefigura Cristo? Porque quando você vai para Isaías 53, versículo 2, a Bíblia diz assim: pois foi crescendo como um renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nenhuma. Quem é esse que não tinha formosura nenhuma? O meu e o seu Jesus. E aí ele continua: para que o desejássemos. Ai que legal, Deus mandou alguém sem formosura nenhuma. Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, ele pega a pessoa de Jesus, um ser transcendente, e ele coloca ele como um homem imanente, uma alma humana. E Isaías fala assim: pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que saiu de uma terra seca, aonde não podia dar nada, não tinha formosura alguma. Então vestir-se de pano de saco não é propriamente pano de saco, é a alma ser bela. Porque não adianta eu vestir de pano de saco, não adianta eu fazer um jejum lindo e maravilhoso, começar a ir num belo de um rito, mas a minha alma não está vestida de pano de saco. A alma de Jesus, ela era uma alma vestida de pano de saco. Porque Jesus, ele falou: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E aí eu começo a entender porque que Jesus sentava com prostituta, comia com pecadores, porque a alma do meu Cristo estava vestida de pano de saco. Outra coisa, a simbologia está ligada a sentimento. A simbologia pano de saco, ela está ligada a sentimento. É o sentimento que você tem na hora do jejum é que conta para Deus. Qual foi o sentimento de Nínive? De arrependimento. Por que Deus volta os olhos para Nínive? Ah, foi porque se vestiu de pano de saco? Não, não. É porque na alma daquele povo houve arrependimento. Então, na cultura judaica, pano de saco e cinza significa arrependimento, aquebrantamento. Uma coisa interessante, a igreja atual precisa vestir-se de pano de saco. Nós precisamos vestir de pano de saco. Sabe por quê? Tem muita soberba ainda no nosso meio. Tempos atrás eu fui corrigir um irmão que, cheio de razão, ele disse que ia mover uma ação contra uma pessoa, que a pessoa causou dano a ele. Ele cheio de razão, crente cheio de razão. Eu fui persuadido: não faz isso, rapaz, tem misericórdia, né? Não, que eu vou fazer porque não sei o que, tem que ser feito, e a lei está do meu lado, a justiça do meu lado. Então nós ainda temos pessoas dentro da igreja vestidas de rei. A alma está vestida de rei. Orgulho, né? Cheio de razão, mas eu estou na minha razão, irmão João. Eu vou processar fulano, eu vou processar o meu patrão porque eu estou na minha razão. Isso é roupa de rei, meu irmão. Isso é a alma vestida de roupa de rei. Quando o rei tira a roupa dele de rei, ele veste pano de cinza, pano de saco, ele se dobra na cinza. Deus tem misericórdia, ele salva a nação de Deus. Então tem muita gente ainda dentro da igreja com coroa de rei, com capa de rei, e Deus está dizendo: tem que tirar. Tem que vestir a alma de pano de saco. Pode ficar de pé, meus irmãos. Nós já vamos eu já encerro. Meus irmãos, sabe por que Jesus suportou a cruz? Presta atenção. Sabe por que Cristo suportou a cruz? Porque a alma do nosso Jesus, ela estava vestida de pano de saco.
Jesus se esvaziou de Deus, presta atenção, Jesus se esvaziou de Deus para nos servir. E nós não podemos nos vestir de Deus, porque se nós nos vestimos de Deus, Deus é para estar por dentro. A religiosidade nos veste de Deus. Tem muitos homens aí dirigindo a igreja que parecem subdeus. Jesus, o próprio Deus, se esvaziou de Deus. Nós temos que encher de Deus no nosso espírito. Nós não precisamos de capa de Deus. Nós precisamos de ter Deus no nosso espírito. Então Nínive entendeu aquilo. Quando o rei de Nínive tirou a capa de rei, tirou a coroa e se dobrou na cinza, Deus salvou aquela cidade. E Deus quer salvar muitas pessoas que vão passar pelo nosso caminho. Mas para isso nós vamos ter que vestir a nossa alma de pano de saco. Amém? Fecha teus olhos, eu quero estar orando com você. Amado e querido Deus, soberano, Pai eterno. Senhor, nós somos imperfeitos. Deus, longe de nós perfeição, Senhor. Nós precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça, todos os dias da nossa vida. Senhor, a começar por mim, Senhor, que sou pecador, que sou falho. Todos os dias, Senhor, eu tenho que orar pedindo para que a misericórdia do Senhor não cesse de ser derramada sobre a minha vida. Também, Senhor, junto aqui com meus irmãos, nós queremos reconhecer que nós somos dependentes de Ti. Senhor, derrama sobre nós a Tua misericórdia todos os dias, Senhor. Nós queremos estar vestido, Pai, na alma de pano de saco, Senhor, para que nós venhamos a compreender os valores do Teu reino, Senhor. Deus, tira de nós todo orgulho, a soberba, a prepotência de acharmos que somos alguma coisa sem o Senhor, meu Deus. O Senhor coloca, Senhor, no âmago da nossa alma a necessidade de reconhecermos Jesus Cristo todos os dias, que nós precisamos entronizar o Senhor todos os dias na nossa vida, meu Deus. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos da soberba, do orgulho. Senhor, nós não somos nada, Papai do céu, nós somos criados do pó e da terra. A Tua palavra diz, uns confiam em cavalos, outros confiam em carro, mas nós queremos fazer menção do Teu nome, Jesus, todos os dias, Senhor. Veste a Tua igreja de pano de saco. Deus nos coloca, Senhor, assentado na cinza, assim como Jó levantou um dia da cinza e disse, eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e por fim se levantará a meu favor. Deus, nós precisamos ter o Espírito como o Espírito de Jó, Senhor, na nossa vida, para nós sabermos que até mesmo quando nós estivermos na cinza, o Senhor não nos desampara, porque o Senhor é o Deus da misericórdia. Senhor, assista conosco todos os dias, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.